Oi, gente, boa noite. Olá, Diana, boa noite. Oi, Renan, boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora aí que os alunos vão estar assistindo a gente. Tivemos um probleminha aqui no estúdio e hoje vamos ter que gravar a live, mas a entrega, como sempre, em alto nível, né? Isso, Renan. Com Espero que certeza. vocês, se tiverem também qualquer tipo de dúvida, não se preocupem, podem conversar com a gente através do Discord, mandar mensagem, e daqui a 15 dias a gente entra ao vivo. Não vai acontecer, espero que não aconteça de novo, né, Renan? Exatamente. Toda live é uma emoção, né? Aqui, ao Toda vivo, a gente live. vai se adaptando. Mas também porque a gente tá levando o que tem de melhor, né? Então a gente é bem exigente com tudo que a gente faz. Então Exatamente. acontece. Mas vamos embora. Live passada, a gente conversou bastante, né? Quem assistiu foi um aproveitamento bem legal sobre os materiais do curso, como os alunos aproveitarem da melhor maneira possível para terem eficiência nesse momento de estudo. Lembrando que é muito importante não só ficar no passo de assistir às aulas, vocês precisam fazer questões para conhecer a banca, precisam ter um bom ciclo de revisão para conseguir manter esse conhecimento que foi adquirido através da aula ou dos e-books até a data da prova. E hoje a gente veio aqui para te ajudar, né? Que a grande pergunta é, tá tudo lindo, todo o material, a plataforma maravilhosa esse ano, mas como eu vou fazer para conciliar os meus horários, como eu vou conseguir manter o compromisso com o meu processo de estudo, e é isso que a gente vai trabalhar hoje. É te ajudar a não só saber o que precisa ser feito, mas sempre ajudar o aluno do AMR a conseguir colocar em prática, porque isso é o que tem de mais importante. É você entender que ter um cronograma é importante, sim, mas que ele funcione para você. Não é você que tem que sair correndo, desesperado para poder dar conta, porque a gente sabe que se fica assim durante muito tempo, termina desistindo, né? E tudo que a gente quer é que vocês tenham o melhor material, e isso com toda certeza os professores do AMR estão entregando, tem a melhor plataforma que, enfim, esse ano sem palavras, né, Renan, para comentar sobre as Exatamente. novidades. A gente Muita coisa já legal. adiantou alguns tópicos na live passada, né? E o intuito dessa live é Exato. justamente esmiuçar a realização, a confecção desse cronograma na prática, né? Tornar uma coisa factível, Exato. porque vocês vão ver que não vai ser um cronograma só para o ano todo, né? Esse cronograma ele vai sendo renovado, vai sendo atualizado semanalmente. Né? A ideia é que seja uma coisa dinâmica e, como o Diana falou, né? Que ele trabalhe para vocês e não o contrário. Perfeito, Renan. Então, seguindo, lembrando que todas as dicas que a gente vai trabalhar hoje à noite, é muito importante que vocês entendam que a gente está falando aqui de uma maneira geral, está tentando trazer todas as realidades. Eu vou falar para aquele aluno que está em dia, para aquele aluno que está um pouco atrasado, para aquele aluno que está começando o processo de estudo agora, mas o mais importante de tudo é que vocês testem tudo o que for conversado hoje, colocando em prática e fazendo os ajustes que forem necessários para adequar cada vez mais à realidade. E uma das dicas vai ser justamente essa: é bom fazer uma revisão semanal, entender o que é que está funcionando para manter, aquilo que está dando muito trabalho, já tenta fazer uma substituição. Por quê? Porque às vezes, nesse momento, eu estou com uma disponibilidade X de tempo, eu estou com uma motivação Y para o meu processo de estudo, mas nem toda semana é igual. É perfeito, seria perfeito, né? Se a gente conseguisse manter, mas a gente sabe que não é. Então, é muito importante que o aluno aprenda não só a fazer o cronograma, mas fazer esses ajustes também é muito importante para que você consiga manter esse cronograma real, sendo possível ser realizado durante o longo prazo, a partir do momento que você faz os ajustes, tá certo? Então, o primeiro passo que eu vou pedir aos alunos é, para começar, pegar um papel, um lápis ou uma caneta, porque vai ter que tomar nota de algumas coisas. Se puder, a dica seria já vai construindo o teu cronograma com o passo a passo que a gente vai falando, porque isso vai te ajudar no final a visualizar se ficou tudo ajustado, porque se for possível, já começa fazendo os ajustes agora mesmo, tá certo? Então, começando, seria, faz uma lista em um papel de todas as atividades que você tem durante a semana. Claro que, se esta semana especificamente eu tenho um compromisso, vou ter que ir no dentista, mas não é uma coisa que ocorre semanalmente ou de 15 dias, essa Isso. atividade ela não entra nesse primeiro momento. O que vocês precisam anotar são os compromissos fixos que vocês têm durante essa semana. Os horários que quem está na faculdade ainda, no rodízio, Internato. enfim, está cumprindo no internato,
Se você Inglês, vai para academia de academia, tudo. ginástica, Isso. todas as atividades, né? Exato. E eu iria mais Então, além, essas atividades, Diana. Eu diria ainda que é um momento também de você fazer uma autoanálise, o que é essencial nesse momento de atividade fixa para você continuar, né? Então, por exemplo, se é uma coisa que você, eu faço uma aula de artesanato, faço uma aula, um hobby, uma coisa, mas que dá para você postergar um pouco mais para um momento futuro, né? Um momento pós-prova, que você consiga separar esse tempo para um tempo de estudo, eu acho que vale a pena fazer essa análise nesse momento também. sim, perfeito, muito bem lembrado, Renan. A ideia do custo-benefício. A gente só precisa ter cuidado que tem horários que vão ser definidos para o descanso do aluno, né? Não só o horário de dormir. E nesse horário de descanso, de repente, essa atividade pode ser incluída como um processo de você recarregar a tua energia, como a ideia de ser uma atividade diferente para que você não se sinta tão pressionado, né? Só estudo, só trabalho, isso às vezes também desgasta um pouquinho com o tempo, mas só que é como o Renan falou, às vezes, vou dar um exemplo, eu já acompanhei há muitos anos atrás uma aluna, longe de me querer criticar, cada um com sua religião, mas que ela tinha muito pouco tempo de estudo e ela tinha o compromisso de ir para a academia todos os dias. E esse compromisso com a academia, ele não era 1 hora de exercício por dia. Às vezes ela ficava 1 hora e meia, mais o tempo para ir, para voltar para casa, a gente colocava mais ou menos 2 horas. Então imagina durante a semana, né? Se você faz isso de segunda a sexta-feira, são 10 horas. É importante fazer exercício, sim. Mas nesse momento que o meu objetivo é estudar para a residência, será que eu não poderia diminuir um pouco o tempo da atividade, a frequência com que eu vou, para que eu continue saudável? Isso é muito importante até para te ajudar a estudar, mas assim, que não seja uma coisa exagerada, onde eu quase não tenho tempo para estudar, mas eu não posso abrir mão de nada. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa sempre estar avaliando. Não abandona de vez, a atividade física é muito importante, agora é o momento do equilíbrio, né? Tentar fazer todas as atividades, mas sempre tentando priorizar o momento do estudo, porque o objetivo é passar em 2023 para as residências de 2024. Então, dobrar a manguinha da camisa e fazer todo o possível, tá certo? Então, falei, espero que no momento que eu estava falando você já tenha tomado nota, né, Renan? Porque essa lista é o ponto de partida e ela, sim, é muito importante, tá certo? Depois que você anota todos os seus compromissos, o ideal é ou você vai pegar uma agenda, você pode fazer seu cronograma numa planilha do Excel, você pode montar uma gradezinha também, num papel, como você achar melhor. Mas a ideia é que você tenha de segunda a domingo, por enquanto, só uma semana, para a gente ter uma semana modelo para entender mais ou menos como é que funciona o teu horário, e você agora vai começar a encaixar nessa gradezinha o horário de todas as suas atividades. Você vai conseguir visualizar como é que está a lotação da tua semana. Esse é o primeiro ponto. Talvez aqui, Renan, nesse momento seja até mais fácil olhar para trás e dizer, eu achei que eu podia fazer muita coisa, mas olhando assim, não está sobrando muito tempo. Aí é Exatamente. onde vai ter que trabalhar E suar, né, para também poder decidir o que é que fica e o que é que sai. não ser muito exagerado nesse momento, te lembrar também dos deslocamentos, né? Do Sim, trânsito, do período que, vou dormir só 5 horas por dia, saber que isso não é factível no longo prazo, né? Então não adianta botar uma atividade exato. muito colada na outra se você tem que se deslocar. Se são atividades que podem se prolongar além do esperado. Então, por exemplo, vou botar um internato só até 10 horas da manhã. Mas às vezes a visita é mais tarde, às vezes o paciente fica por mais tempo. Então, se você contou com aquele horário para fazer outra atividade, você acaba ficando frustrado porque não vai conseguir cumprir algo que você tinha programado num intervalo de tempo tão curto, né? Então, tentar ser bem realista na confecção desse cronograma. Perfeito. E às vezes eu até digo assim, mas vou um pouquinho além, Renan, do que você falou, ser um pouco exagerado, né? Se eu não tenho muita hora para sair do meu rodízio, mas geralmente não passa das 11 horas da manhã, então você coloca todos os dias como se você estivesse saindo às 11 horas da manhã. Se você conseguir sair mais cedo, melhor ainda, porque aí você ganha tempo de estudo, de lazer ou para resolver qualquer coisa que você precisa. Mas eu acho que a pior das possibilidades é quando o aluno coloca um horário para estudo e ele não consegue chegar, porque aí ele fica angustiado, ele começa a se cobrar porque não está conseguindo dar conta do que planejou, e aí a coisa vai começando a dificultar
o que não é para ser difícil, tá Exato, certo? exato. Então, foi perfeita a sua colocação, Renan. E faz assim, do jeito que Renan falou. Tenta colocar o horário, e na pior das possibilidades, qual o horário que você realmente estaria ocupado. E depois disso, eu queria que vocês começassem a visualizar quais são os horários que sobram. Uma das perguntas, né, que a gente recebe, principalmente agora no início do ano, é bem clássico, né? Diana, quantas horas de estudo por semana eu preciso para conseguir seguir num ritmo de estudo legal, cumprindo todas as atividades do curso até o final do ano? Eu ia dizer assim, que se eu soubesse essa resposta, talvez seja a mesma ideia de eu ter os números para poder ganhar na Mega Sena. É impossível, gente, a gente definir isso. Por quê? Porque do mesmo jeito que o horário que a gente coloca no papel nem sempre vai acontecer da maneira que a gente queria, porque a gente pode pegar um trânsito, porque, sei lá, aquela atividade que a gente está fazendo pode começar e terminar mais tarde, o nosso rendimento para o estudo, igualmente, ele não é sempre igual. Tem dias que eu estou mais animada, que eu estou mais empolgada com o assunto que eu vou estudar e eu consigo render mais, porque o assunto é mais fácil, porque, enfim, eu trabalho com isso no meu dia a dia, tenho um pouco mais de noção, ou estou no momento do rodízio falando justamente no internato, justamente sobre esse tópico, então você vai ver que a coisa flui rapidamente. Mas vai ter dias que eu não vou estar animada, talvez o assunto não seja tão fácil de digerir. Então, essa conta e esse estresse do aluno que eu tenho que fazer tantas horas por semana é algo que também não vai funcionar na sua prática. Eu costumo dizer que o mais importante é que você se conheça, entenda em média quantas horas você tem por semana e você tente fazer o seu máximo. Porque mesmo que o seu máximo seja não conseguir fazer todas as atividades que você planejou, você precisa entender que aqui talvez o teu ritmo ele não é exatamente igual de todo mundo. Isso não te impede de conseguir fazer as coisas da maneira correta. Você vai percebendo durante o ano que você vai adquirindo mais ritmo, você vai melhorando o teu desempenho, você vai percebendo que durante o ano você consegue, às vezes, fazer de forma mais rápida uma atividade, vai ficando mais fácil para você, e aí você vai tirando esse atraso. E acontece mesmo de chegar no final do curso, possivelmente os cursos de quem começou agora em janeiro vão estar terminando no final de agosto, começo de setembro, e você vai utilizar esse tempo que sobra até a data da prova, talvez ainda para ver alguns assuntos que não deu tempo durante o período normal. Ou quem sabe você migra para o curso de revisão, se você for fazer o curso de revisão, e aí você estuda os assuntos que faltaram já direto no curso de revisão. Não se preocupe, porque aqui a gente tem que trabalhar, gente. Uma das coisas que a gente aprende muito no nosso dia a dia como mentor, é que a gente tem que trabalhar aquilo que a gente consegue controlar, porque o incontrolável ele só vai causar angústia. Você não vai conseguir fazer o impossível. Então, dentro das tuas possibilidades, você tem que tentar ser sempre a tua melhor versão. E é por isso que eu digo que a gente começa com esse primeiro cronograma e vai fazendo os ajustes, porque esses ajustes eles vão ser importantíssimos, tá certo? Acho que agora eu consegui falar bastante para poder também dar tempo das pessoas irem criando esse quadrozinho, né, Renan? Me ajuda aí para dar tempo aos alunos. Exatamente. Então, eu acho que o principal é isso. Não tentar fazer nem algo muito frouxo, muito fácil, né? Que você realmente fique com horários ociosos, que você poderia estar estudando, fazer uma coisa, né, muito folgada, nem fazer nada muito também apertado, né? Não fazer algo que você passe o dia todo ansioso, correndo para conseguir cumprir o horário, faça atividades mal feitas para querer seguir aquilo exatamente ao pé da letra, né? Eu acho que o principal nesse momento é esse, fazer um horário intermediário, até porque esse é um primeiro cronograma, como você falou, né? Isso vai ser ajustado ou para mais ou para menos, dependendo de como esteja a semana. Vão ter semanas que vão ter atividades excepcionais, um aniversário, um casamento, o próprio, quem ainda está no curso vai ter apresentação de TCC, vai ter formatura, vai ter baile. Então, isso tudo vai ser modificado ao longo das semanas, ao longo do ano, né? Então, acho que o principal é ter em mente isso, que não precisa ser nada estático nesse momento, né? Que você vai ajustando isso ao longo das semanas, que esse cronograma inicial é um teste, né? Uhum. Exato, Renan. E como teste, também eu não vou deixar vocês completamente soltos. Eu falei, é difícil a gente saber a quantidade de tempo, mas eu sei que tem uma vozinha aí dentro que tá, mas eu preciso ter uma noção, eu preciso ter uma média para conseguir colocar no meu cronograma. Exatamente isso, gente. O primeiro teste que eu vou pedir para vocês fazerem é a prática.
você vai, uma semana típica tua, é a primeira semana, é a semana que vai ser mais chatinha. Talvez você já tenha começado o curso, mas eu digo a primeira semana para você conhecer melhor o teu tempo, tá? E você vai meio que cronometrar as suas atividades. Não é de cada intervalo de 10 minutos eu vou contar, não. Na realidade, o que eu vou pedir a você é para ter uma noção de quanto tempo você leva, em média, por atividade. E por que que é bom fazer isso durante uma semana inteira? Porque durante uma semana no curso, você vai ter entre 3 e 4 aulas. Então, dessas aulas, vai ter algumas aulas que você vai ter um pouquinho mais facilidade, outras que você vai ter um pouquinho mais dificuldade. Então, talvez você leve aí um pouquinho mais de tempo ou menos, mas você vai ver que numa média eu consigo, principalmente aquela ideia de bota sempre para cima para se sobrar tempo, melhor, mas você também não ficar se angustiando. Então, na pior das hipóteses dessa semana, das 4 aulas que você assistiu, ou das 3 aulas que você assistiu, quanto tempo você levou em cada uma? Qual foi a que eu demorei mais? Aí você vai me dizer aí, Diana, mas só o tempo de vídeo? Não, não é só o tempo de vídeo. Vamos levar em consideração. A gente já conversou na live passada. Quando a gente diz assim que o aluno concluiu uma aula, a gente tem que ter 3 coisas em mente que são muito importantes. A primeira delas é como é que você vai preparar o seu material de revisão. E nem sempre você precisa preparar do zero. O curso, como a gente falou, te oferece mapa mental, te oferece slides, isso pode servir de base para as suas anotações, e aí, como a gente falou também na semana passada, dá uma lidinha antes de assistir a aula, para saber o que já está escrito, para não ficar perdendo tempo. Você assiste a tua aula já tomando notas, pode pegar o resumo também, fica maior. O ideal é que não seja, mas é uma possibilidade. E quando você conclui assistir a aula ou ler o e-book da aula, o importante é fazer o bloco de questões que o curso disponibiliza para aquele conteúdo, que são as 15 questões. Então, quando você finaliza as 15 questões, você vai analisar como é que esses assuntos são cobrados, de repente você vai perceber que tem algum detalhe importante que ficou de fora do seu resumo, aí você vai lá e complementa. Depois que isso tudo estiver bem arrumadinho, você tiver percebido que realmente você entendeu o conteúdo, que você teve um bom desempenho nas questões, aí é a hora de seguir adiante. Diana, e se eu não tive um bom desempenho? Claro que ninguém vai memorizar todos os detalhes desde o primeiro momento que estuda, mas você tem que ter principalmente a consciência de que não, de uma maneira geral eu entendi o assunto, mas tem alguns detalhes que eu sei que eu vou precisar ficar voltando para memorizar. Mesmo que você erre nas questões, você sabe que no geral você entendeu que é só a parte decoreba que eu estou errando, então ok, o seu conhecimento ele já é válido, segue adiante, porque você vai ficar voltando no seu ciclo de revisão para fazer mais questões, então, ou fazer leitura, né, dos materiais que a própria revisão do curso vai propondo para você, que é um grande diferencial desse ano, e isso vai te ajudando a memorizar esses pequenos detalhes. Então, o que a gente considera finalizei a aula dei uma lida rápida do material que eu vou anotar para fazer o meu material de revisão, ou se eu vou montar do zero assistindo a aula, assistir a aula tomando notas, fez o bloco de questões, anotou os detalhes que precisava, aí sim, agora terminei. Por quê? Porque eu entendi o conteúdo, eu fiz questões para conhecer como é que a banca cobra e agora eu já tenho o meu material prontinho para o momento que eu precisar voltar para fazer a revisão. Então, cada aluno vai ter o seu tempo diferente. Uma média bem razoável, baseado nos alunos que a gente acompanha dos outros anos, a gente diria que seria entre mais ou menos 2 horas e meia e 4 horas. Muito menos do que 2 horas e meia, eu não acho tão possível, porque é o tempo de vídeo, eventualmente você vai pausar, você vai ter que fazer as questões, vai ter que corrigir, fazer anotações, mas é um tempo razoável para quem tem, né, mais conhecimento, o assunto é mais fácil, ou alguém que já conhece aquele assunto, ele pode pular a teoria direto para as questões, então ele vai ganhar tempo, talvez seja menos do que Bota isso, na e velocidade até umas 2x, né? quatro Fica horas, o professor falando e, lá, a Mi falando exato, que nem um só para maluco. checar. Aí nem tanto, porque senão perde compreensão. Por favor, o importante é aprender. Não tenham pressa. Mas é válido sim, Renan. Às vezes, se é um professor que fala mais devagar ou se é um assunto que você já tem mais conhecimento, vamos ganhar tempo. A gente tem que focar naquilo que a gente precisa aprender. O que a gente já sabe, a gente confirma e segue adiante. Então, nessa média, mais ou menos umas 3, 4 horas para você fazer todas essas atividades. Então, você já vai ver de cara que nem toda semana eu estudo a mesma quantidade. Por quê? Porque nem toda semana eu tenho a mesma quantidade de aulas.
Tem semanas que são 3, tem semanas que são 4, não sei quando você vai estar assistindo essa live, pode ser uma das turmas mais para frente, que por ter menos tempo, são mais aulas por semana, perdão. Então, não se preocupa. Esse teste ele é importante para você ter uma noção. Aí a ideia seria, vamos supor que você é um aluno que consegue fazer um tempo médio de 3 horas, só para facilitar a conta. Se essa semana eu tenho 3 aulas, então eu já sei que numa média eu vou levar 9 horas para poder ver os conteúdos da semana. Então, eu já sei que eu vou ter que arrumar um tempinho na minha semana para assistir às aulas. Segundo ponto é o simulado que o curso oferece de forma semanal. 50 questões e uma vez por mês são 100. Então, eu já sei que quando são 50 questões, eu tenho no máximo 1h50, porque seria metade do tempo de uma prova que é de 4 horas, tirando 10 minutos para você marcar o gabarito das 50 questões. Quando é uma semana que eu tenho 100 questões no simulado, então, exato, seriam 3h40 para fazer. Só que eu tenho tempo de corrigir. Claro que agora no início é muito assunto que você não viu ainda, você vai errar, vai ver o comentário do professor, não se angustia com isso, porque você está aprendendo, inclusive, com os seus erros, às vezes vai acertar, mas não vai ter certeza por quê, então vai lá ver o comentário. A preocupação só é saber se nesses simulados você está acertando os assuntos que você já estudou no curso esse ano. Então, se isso está acontecendo, se você acertou uma ou duas questões, porque eram relativas a assuntos que já estudou, está maravilhoso, porque esse é o objetivo. Você vai vendo o ano, vai passando, você vai adquirindo mais conhecimento e vai acertando mais. E o que vai acontecendo naturalmente é que você passa a errar menos com o tempo nos simulados, porque vai vendo mais conteúdo, vai ficando mais eficiente no seu processo de estudo. Então, você leva menos tempo, mas hoje. Então, coloca aí na tua cabeça, para as semanas que tem prova de 50, 1h50 para fazer, mais 2h30 para corrigir. As provas de 100, dependendo aí do teu conhecimento, 3h40 no máximo para fazer, sei lá, de repente mais 4 horas para corrigir. Eu estou dando o dobro, porque o professor já, assim, as questões já tem o comentário lá no site, né? Você não vai precisar ficar procurando, então vai ser uma coisa mais rápida. Só fazendo uma observação. Se foi um assunto que já estudou, tem um resumo pronto e viu qualquer detalhe importante na questão, volta lá e complementa no teu resumo. Sempre no mesmo lugar, porque é sempre para ele que você volta, certo? Aí, quanto tempo agora do simulado? Então, se é uma semana de 50, é mais ou menos mais 4 horas. Se eu tenho 3 aulas nessa semana, então eu tenho 13 horas de estudo. E fora isso, você vai colocar o tempo que você leva para poder fazer as suas revisões. Então, essas revisões, agora no início, também você leva menos tempo, porque é menos conteúdo estudado, né, Renan? É aquela coisa que vai crescendo com o tempo. Então, sei lá, pode ser que na primeira semana, se você está começando o seu ciclo de revisão agora, você vai levar 30 minutos, 20 minutos para revisar. E a coisa vai aumentando proporcionalmente. O que a gente vai esperar aí é que o aluno fazendo essa rotina da primeira semana, ele vai ter uma noção. E aquela revisão que eu falei do cronograma que vocês vão fazendo semanalmente é para esse tipo de ajuste. Você sempre vai programar no final de semana a tua próxima semana de estudo. Então, você já vai lá na programação, já vê quantas aulas você vai ter na semana. Ah, Diana, mas eu estou atrasada, eu não estou conseguindo cumprir o do curso. E quantas aulas você consegue fazer sem estar desesperada? Ah, eu consigo só 2, eu consigo 3, mas a semana tem 4, mas eu não consigo fazer as 4. Faça as 3, aos pouquinhos, daqui a pouco você sai de férias ou arruma um tempo mais tranquilo lá no internato ou no seu trabalho e vai tirando, vá fazendo no seu ritmo o que for possível, tá certo? Depois que você tiver uma noção desse tempo, aí é a hora da gente casar as duas coisas, né, Renan? A planilha, que você já anotou lá, já fez a primeira conciliação das atividades, a frequência, quanto tempo, agora é a hora do choque de realidade, né? Então, vamos supor, você leva aí para fazer todas essas atividades. Eu vou botar um número redondo, gente. Estou chutando aqui, tá? Não quer dizer a realidade, não. Mas só para vocês entenderem. Ah, eu levo numa semana que tem 4 aulas, que vai ter o simulado de 100 questões, fazer a minha revisão, etc e tal. No meu ritmo, eu levo 20 horas para poder fazer todas as atividades do curso. Quanto tempo está sobrando aí na sua planilha? Depois que você colocou o teu horário que você trabalha ou estuda, o horário que você faz as suas atividades de exercício, aula de inglês, etc e tal. E aí você vai dividir, eu quero estudar 5 vezes por semana, então eu vou ter que ter o compromisso de estudar 4 horas todo dia. Cabe? Ah, não, 3 dias eu consigo, mas 2 não, porque não cabe, então eu vou ter que conciliar o sábado ou o domingo. Ou, sei lá, esse dia eu tenho mais folga, eu consigo colocar 1 horinha a mais, esse dia está mais apertado, eu diminuo. Então, você já vai pensando como é que você vai incluir isso na tua semana, tá certo?
Diana, E sempre não cabe de lembrar, Diana, jeito nenhum. só fazer um adendo, sempre Oi. lembrar de procurar otimizar os horários, né? Muita gente, eu tenho pouco tempo, eu passo o dia todo no internato. Mas se você for ver no internato, quanto tempo você não passa conversando, quanto tempo você não passa no Instagram, quanto tempo você não passa assistindo série, né? Horários ali, porque eu terminei de avaliar meu paciente e aí fiquei 1 hora esperando a visita. Né? Ou então, o horário da manhã terminou, fiquei 1 hora e meia até começar o da tarde. Então, são horários que você pode Exa- aproveitar com atividades, né? Faz questão, assiste um pedaço da aula, faz uns flashcards, organiza o próprio cronograma, né, durante esses horários. Então, assim, procurar sempre enxergar horários possíveis que muitas vezes as pessoas passam desapercebidos, né? É porque eu não tenho horário nenhum. Mas se você for conversar com a pessoa, você vai ver que tem horários que daria para encaixar, né? Exato. É o momento, Renan, justamente, que é o mais difícil. É a segunda rodada das negociações com as suas atividades, né? É aí a hora que você vai ver que vai ter que cortar o Big Brother esse ano. Ainda está passando, eu nem sei se já acabou, mas eu Tá só vejo é passando os aí, tá memes. passando. Tá passando aí, pronto. Então, esquece, deixa Big Brother quando você já tiver passado. No ano que vem, você assiste todos os capítulos. Mas são coisas como essa, gente. E às vezes a ideia de, eu vou para academia todo dia, mas eu não tenho tempo de fazer todas as minhas atividades. Então, eu boto agora, vou começar a ir 3 vezes por semana, eu passo 2 horas na academia, eu vou diminuir essa frequência. Além de diminuir a frequência, eu diminuo um pouquinho o tempo, porque aí a gente vai ganhando. É como o Renan falou, às vezes, o que ajuda também a otimizar muito o horário é você tentar juntar atividades. Já que eu vou sair, a gente sabe que praticamente toda cidade do Brasil tem muito trânsito. Então, aproveita que você já saiu de casa para resolver uma coisa e resolve 2, 3. O que é que você tem para fazer naquela semana? Tenta conciliar, tipo, eu tenho que sair para poder fazer. Eu faço fisioterapia toda semana e faço aula de inglês. Vê se consegue juntar o horário, porque você sai e já faz as 2 atividades de uma vez só. Então, você ganha o deslocamento de uma delas que você teria que sair e voltar novamente. E aí você vai começando a enxergar que, às vezes, dá para fazer mais. Algumas atividades que não precisam de uma concentração extrema, de repente o teu ciclo de revisão, porque você já estudou aquele assunto, você está reforçando, como a Renan falou, nesses horáriozinhos, no intervalo, ao invés de estar no cafezinho batendo papo, aproveita e estuda, chama os amigos que vão fazer residência também, faz um bloco de questões. Então, é construir essa mentalidade de que é o ano que eu preciso me dedicar para estudar para residência. E quanto mais você conseguir diluir isso durante a tua semana, talvez para alguns, né, aquela vantagem de ter pouca coisa para fazer no final de semana. Se eu não consigo fazer tudo, de repente ver uma atividade, o simulado pode ficar para o sábado, para o domingo, e aí eu faço, de repente começa a correção e vou terminando durante a semana, nesses horários que eu estou mais ocupado, então você consegue, porque não precisa uma concentração extrema para corrigir. Então, acho que essa ideia que o Renan falou, ela é fantástica. Tem que Exatamente, Dani. Eu lembro sempre que eu tentar entregar. conversei com a aluna ano passado, e ela dizendo, porque eu chego muito cansada em casa, do plantão 12 horas, já chego sem conseguir estudar, não consigo fazer nada. Eu disse, não, mas vamos ver o que é que dá para encaixar alguma coisa no plantão. E acabou que todas as revisões dela, ela conseguia fazer durante o plantão. Então, os flashcards, eu levava o Tá. material de resumo, ela chegava em casa só precisando assistir a aula, ler, porque todo o ciclo de revisão ela conseguia fazer durante o plantão. Exato. Eu lembro, Renan, que me marcou muito, não foi? Eu acho que nessa época você não tinha começado ainda a fazer as lives comigo. Eu fiz uma live entrevistando uma aluna que tinha passado, inclusive não só na prova de residência, mas ela passou em diversos concursos, e ela estava me contando a rotina dela, e que inclusive uma dessas provas que ela estava estudando, ela tinha acabado de ser mãe de gêmeos. E ela disse, eu aproveitava às vezes o momento que eu estava amamentando, eu não estou pedindo para vocês fazerem isso, não. Mas veja como cada um termina conseguindo encaixar de uma maneira que seja assim, para ela funcionava. Nesse momento, já que ela tinha pouquíssimo tempo, ela aproveitava e respondia questões. Porque de repente tinha que parar, não perdia a concentração do que estava fazendo e ia voltando. É tentar, às vezes, aqueles 5 minutinhos que eu estou Exato, ali exato. parado, Tem muito faz exemplo 2 questões, já ajudou. pessoas que trabalham, tem que viajar para dar o plantão, né? Às vezes passa 1 hora e tanto na estrada, então bota só o áudio da aula, né? Vai lá escutando enquanto Exato. você está dirigindo. São todos os horários que você consegue otimizar de alguma forma, né? Separar esse horário para o estudo. Então, se você espremer bem o que você acha que você não tem horário, você consegue muitas oportunidades, muita janela de oportunidade, né? Para estudar. Exato. Aí a última coisa que vocês vão precisar, no caso agora, incluir na planilha, depois que vocês tiverem, né,
dividido aí, lembrando, primeiro momento você vai colocar o que você acha que você consegue cumprir. Então, você vai passar uma semana testando. Quando você perceber mais ou menos quanto tempo você leva por atividade, você já faz o teu primeiro ajuste da programação para testar de novo e toda semana, e que semana que você ajuda para ficar cada vez melhor, tá certo? Esse detalhe que muitas vezes os alunos não colocam isso, pode dificultar um pouquinho o processo de estudo, a produtividade do aprendizado, é a questão dos intervalos. Porque eu quero tentar aproveitar meu tempo ao máximo, e aí eu vou estudo várias horas seguidas, produzindo muito menos, porque eu estou começando a ficar cansado, e de repente, se você tivesse dado intervalos pequenininhos de forma regular, você teria conseguido ficar mais tempo naquele dia estudando e não se deixar levar ao esgotamento. Então, numa média, que aí cada aluno vai testar, existe a técnica Pomodoro, que depois a gente pode até trazer aqui com mais calma, explicar como é que funciona, mas para cada 20 minutos de estudo bem concentrado, você dá 5 minutos de intervalo. A gente até aconselha, adaptem a realidade de vocês. Tem aluno que, a cada 30 minutos eu já estou cansado, bloco de 15 já me cansa. Então, você vai vendo mais ou menos quanto tempo você consegue ficar concentrado. Geralmente vai funcionar entre 15 e 50 minutos. Não excede dos 50 minutos, no máximo dos máximos, uma hora. E aí você já vai dando, né, para quem ficou uma hora, 50 minutos, você pode dar um intervalozinho de 5 a 10 minutos e retoma a atividade da maneira que você estava fazendo. Só levanta, de repente quer ir no banheiro rapidinho, vai beber um copo de água, come uma fruta. Não é para mudar a atividade, é para se manter na atividade que você está. Você só vai dar um stop para a tua mente descansar um pouquinho e ela voltar recarregada. Isso faz com que você tenha bem mais produtividade no teu estudo. E para quem consegue estudar mais do que 2 horas por dia, a cada 2 horas, é muito importante. Tem aluno que vai precisar fazer isso com 1 hora e meia, aí você testa também, mas um intervalo entre 15 minutos e meia hora. Aí na hora que você for montando a tua programação de estudo, de repente, vou começar a estudar às 2 da tarde. Eu consigo um tempo médio de concentração de 45 minutos. Então, você coloca de 2 às 2h45, aí você já dá um intervalo de 5 a 10 minutos, aí coloca mais um bloco de 45 minutos. Será que já é suficiente para terminar a aula? Acredito que não, pelas todas as atividades que eu falei. Então, mais um intervalo, só que aí esse segundo intervalo você já bota um intervalo maior, que aí você volta e finaliza o teu estudo, tá certo? Então, sempre lembrar de dar esses intervalos, porque você fica menos cansado e você produz mais. Combinado? Testa, coloca aí. Vamos colocando, somando tudo bem bonitinho, para que o cronograma ele também seja bem eficiente, certo? Mais alguma dica que eu não falei com relação ao cronograma, Renan? Lembra aí da época que você Eu tenho, estudava? Diana, uma dica que eu usava e que eu acho assim muito válida, até para evitar a frustração que vai acontecer inicialmente, porque ninguém vai fazer um cronograma perfeito de cara, né? Então já nem Exato. tenho essa expectativa. Eu sempre colocava o que eu chamava de horários coringas, né? Geralmente mais para o final do cronograma. Então, por exemplo, se eu fazia o cronograma começando na segunda-feira, então lá para sexta ou sábado eu colocava um horário coringa. Como é que funcionava esse horário coringa? Digamos que eu tinha uma atividade na terça-feira à noite, que eu tinha separado o horário para fazer aquela atividade. Vou assistir a aula de pneumonias na terça-noite. Chegou na terça-noite, um amigo próximo me ligou, não estou bem, terminei o namoro, estou precisando conversar e tal, não sei o quê. Pronto, você foi sair com ele e acabou não conseguindo estudar, né? Então, para evitar que aquilo vire uma bola de neve, eu vou assistir pneumonia na quarta de manhã, mas aí na quarta de manhã já tinha outra coisa, aquilo passa para tarde. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava, se esse horário aqui eu não conseguir cumprir, eu jogo para o horário do Coringa, né? Que seria um horário sem nada marcado. Então, eu evitava a frustração de, eu não consegui cumprir o horário, ou, enquanto eu estava com meu amigo, eu estava preocupado que eu não estava estudando, então você não fica nem lá nem cá. Então, eu utilizava esse horário como horário reserva. Por outro lado, se eu conseguia cumprir toda semana certinho, não surgia nenhuma eventualidade, nada fora do esperado, aquele horário coringa virava um horário de lazer, um horário de recompensa, né? Então, era a recompensa, eu consegui cumprir toda semana, fiz todo o que eu tinha planejado, então aquele horário eu tirava para alguma atividade que eu gostasse, né? Ou eu saía, ou ia assistir uma série, um filme, ou só descansar mesmo, dormia mais cedo. Então, assim, era um horário de recompensa que eu podia fazer algo que eu gostasse. Sem a necessidade de, vou adiantar assunto, ou vou ter que estar estudando nesse horário, porque eu sabia que eu cumpri tudo que eu tinha programado. Perfeito, perfeito, Renan. Olha aí, tá vendo? Então, vocês vão começar a conseguir encontrar essa maneira que vai funcionar para cada realidade. Geralmente, eu até digo também, fora o horário coringa, porque esse horário coringa ele seria bem específico
vai ser teu prêmio se você cumprir tudo, e se não cumprir, vai ter que estudar. Mas separar um tempinho também aí, porque geralmente a gente não vai dando valor a essas coisas, mas que seria um horáriozinho para resolver os pepinos. Então, sei lá, quem é mulher que gosta de ir no salão, fazer a unha, etc e tal, tenta colocar tipo uma tarde, que é a tarde para eu resolver as minhas coisas da semana naquela ideia, que eu saio de uma vez só e tento resolver o máximo que eu puder. Então, essa tarde é a tarde, sei lá, que eu vou levar o cachorro para poder tomar banho, aí eu aproveito, já vou no salão, faço minha unha, aí, sei lá, vou no shopping comprar um livro, enfim, fica como se fosse um momento, até porque tem que ser no horário, digamos assim, comercial, porque se precisar ir no banco, hoje cada vez menos, né, com o banco online, mas às vezes acontece se você precisar, Uhum. se vai marcar uma consulta médica, eu sei que nem sempre a gente consegue naquele dia que a gente gostaria, mas tenta saber se o médico atende naquele horário para facilitar a sua vida, precisa ir no dentista, tenta ver se naquele dia que já é o teu dia de resolver as coisas, e no mesmo sentido, se essa semana eu não tenho nada para resolver, aí eu posso utilizar esse tempo para estudo ou para lazer. Então, você sempre tem como se fosse essa margem de segurança para não estar estressado. Lembra o que a gente disse, o cronograma ele vai funcionar para você, não é você que vai viver correndo para dar conta dele, tá certo? Aí, com relação ao curso, eu sei que a gente ainda está no início do ano, talvez você ainda não tenha tanta preocupação com relação a isso, porque mesmo quem está começando o curso agora, que não viu nenhuma aula, a quantidade de atraso não é muito grande, mas aquela ideia que eu só queria pincelar um pouquinho para os alunos, de que é muito importante que você conheça o teu ritmo e você respeite ele. Não fique se cobrando que tem que ser no ritmo do curso, porque às vezes não vai funcionar. Se existe um atraso, a gente aí tem até duas vias. Tem aquele aluno que vai querer assistir a programação da semana e quando ele tiver um tempinho, ele vai voltando e vai estudando o conteúdo, é uma possibilidade. Agora, só precisa ter cuidado, porque às vezes, para entender um assunto, a gente precisa ter visto outra aula antes. Então, dá uma olhadinha na programação, só se não tem nenhum assunto importante que seja link com o dessa semana ou da próxima, para não correr o risco de você entrar na aula e ficar voando, tá certo? Mas se não for, existe essa possibilidade de você acompanhar a partir de hoje, quando for sobrando um tempinho, você vai resgatando essas aulas que estão em atraso, ou você pode começar do zero junto com o curso e ir fazendo esse acompanhamento. Sempre você vai estar agora, né? São 3 semanas atrás que a gente vai começando essa semana, porque hoje é segunda-feira, já liberaram os conteúdos da terceira semana. Então, você pode começar da primeira semana e ir seguindo a sequência certinho. A semana que estiver mais folgada, você consegue ir adiantando algumas aulas, né, da frente, mas sempre seguindo aquela programação. Também é ótimo, e aí vai depender da cabeça de cada pessoa, o que é que ele se sente mais confortável em fazer, tá certo? Se você está em dia, então você distribui o teu tempo, pode ser até que você enxergue, mas pelo tempo que eu faço todas as atividades fixas que eu tenho na semana e os meus compromissos, eu ainda conseguiria render um pouco mais. Mas está no início do ano, não tem necessidade. Não, gente, não pensa assim, não. Tente fazer o máximo que você puder já desde agora, porque você vai vendo que o seu estudo ele vai ficar distribuído durante o ano. Não é exagero. Lembrar que se no outro dia de manhã você está acordando cansado, é porque você exagerou no dia anterior. É a melhor medida para saber quem está fazendo mais do que deveria, tá certo? O ideal é que você faça todos os seus compromissos, você estude e que no dia seguinte, quando você acordar para a sua rotina do dia, seja ela estudar ou fazer qualquer outra atividade, você esteja bem disposto. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada, já vai lá ajustar a sua programação. Mas para quem tem mais tempo, Diana, eu decidi que eu não vou trabalhar esse ano, que eu vou trabalhar menos, porque o meu objetivo é estudar para residência, o conselho seria, o curso ele te entrega toda semana um simulado, que é o simulado que cai todos os conteúdos, mas que não é feito pela banca. Tem questões das bancas que os professores selecionam, mas não é aquela prova do ano X. Então, se tem mais tempo, de repente você pode conseguir fazer mais um simulado, de repente você pode, aquele assunto que eu estudei, mas que eu não fiquei muito seguro, então eu vou resgatar e vou estudar melhor. Então, sempre você pode pensar em alguma programação para facilitar a tua vida no sentido de você sentir que você está evoluindo com consistência, tá certo? O curso oferece lives de tirar dúvida, tem a lives de mentoria de 15, 15 dias, então você pode ir aproveitando esse seu tempo que sobra, ele não sobra, tem sempre uma atividade
para poder fazer. Eu lembro que Renan dizia que quando ele finalizava a programação do dia, ele se premiava, né, Renato? Assistindo uma Uhum. série, fazendo alguma atividade de lazer. Mas a ideia que eu estou falando aqui é, você já fez a sua programação, você já colocou os horários de lazer. Então, tanto as atividades fixas, como o horário de descanso também, para estar com a família, enfim. Se ainda assim sobra tempo, é esse momento que você vai utilizar para poder fazer essas atividades que eu estou propondo, tá certo? Se você tiver Perfeito. um pouquinho atrasado, aí você vai utilizando esse tempinho que sobra, como eu disse, para ir colocando aos poucos em dia. E se você tiver muito atrasado, que eu acho que não é o caso de ninguém nesse início do ano, mas enfim, você vai estar sempre fazendo o controle do teu estudo e pode acontecer de você durante o ano atrasar. Primeira coisa é não se desesperar. É você ver o que é que você pode fazer de melhor. E aí chega o momento onde a gente começa a conciliar quais são os assuntos que são mais importantes para a banca. E ter feito os simulados da banca é importante, porque você já conhece. O próprio curso ele faz essa estatística e entrega para vocês, das principais bancas, né, os assuntos que mais caem. Mas você mesmo pode ir fazendo isso, fazendo os simulados das bancas que você pretende fazer prova, tá certo? Lembra, a programação ela vai mais ou menos, eu acho que até o início de setembro, eu não tenho certeza, porque eu não estou aqui com o PDF, e cada curso tem uma quantidade de aulas diferente, não adianta falar, porque não vai ser igual para todos. Mas você vai pegar a sua programação e você mesmo pode ver, eita, eu estou atrasado 3 semanas, mas sei lá, eu acabo o meu curso na última semana de agosto, então eu uso as 3 primeiras semanas de setembro para poder tirar esse atraso. Não vai ter nenhum problema, você já enxerga que dentro da tua realidade, até a data da prova, você vai estar preparado, tá certo? Então, nada de se desesperar em momento nenhum. Tem que sempre planejar, fazer o melhor que você pode. Às vezes nem vai conseguir estudar todos os assuntos do curso, mas ainda assim vai conseguir a sua aprovação. Você tem que ser eficiente no que você consegue fazer, que geralmente isso, se realmente o aluno se dedica, já é suficiente, né, Renan? Perfeito, Diana. Vamos lá. A gente vai voltar para um ponto que a gente já trabalhou na live passada, mas eu vou falar de forma bem superficial. Vou até pedir a tua ajuda, Renan, porque hoje eu estou falando muito, você aí está bem caladinho. Então, Vamos embora. é importante cumprir todas as atividades que são propostas pelo curso. Qual é a sua opinião? Não, na verdade, é fundamental não cumprir, né? Porque isso a longo prazo é insustentável, né? A não ser que, como você falou, a pessoa não faça mais nada da vida, né? Não esteja no internato, não esteja trabalhando fora, seja realmente o dia todo para estudar e ainda assim eu tenho minhas dúvidas se daria conta de cumprir isso até o final do ano, né? Porque o curso realmente ele disponibiliza e tem disponibilizado cada vez mais, né? Uma diversidade muito grande de materiais como a gente falou na live passada, justamente no intuito de suprir todos os tipos de aprendizado, né? Tem pessoas que aprendem melhor lendo, pessoas que aprendem melhor assistindo, escutando, tem pessoas que gostam mais de mapa mental, outros gostam mais de flashcard. Então, é realmente inviável você conseguir conciliar o uso de todos os materiais. E ainda tem gente que tenta pegar coisa por fora, não? Eu peguei aqui esse material de radiologia para ler também, peguei esse outro aqui, um livro de cirurgia, então assim, fica uma coisa realmente muito é, exagerada, fica inviável, né, você conseguir estudar tudo. Então, é muito melhor você se conhecer, você saber o que é que funciona para você e ir testando isso, né? A melhor forma de testar realmente vai ser o simulado. O simulado é que vai lhe dar as métricas se você realmente está seguindo o caminho certo, se o que você está fazendo vai estar funcionando para você, né? Então, eu acho que a melhor forma é essa, é você otimizar o seu tempo e otimizar a sua forma de estudar. Perfeito, Renan. E outra coisa que também é muito importante a gente falar aqui é a ideia de que na montagem do cronograma, muitas vezes as pessoas não colocam o horário das refeições, eles não colocam o horário para descanso, e aí a coisa começa a embalar, porque ele já não vai conseguir cumprir, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que vai estudar de manhã e à tarde, eu levo 20 minutos almoçando, não são 20 minutos. É tirar um tempinho depois para descansar, para que você volte renovado para o teu estudo da tarde, porque em 20 minutos você praticamente nem descansa. Se você é que faz a tua comida, então de que horas eu tenho que terminar? Quanto tempo depois eu já vou ter conseguido comer e organizar tudo que eu preciso? Eu já consigo voltar de imediato? Não, eu preciso ali um descansinho de 30 minutos, 40 minutos. Tente ser o mais realista possível, embora que no primeiro momento fique pouco tempo de estudo, e você vá se conhecendo e vá otimizando isso. Mas não coloque nada exagerado, porque o contrário é bem mais difícil, tá certo? Uma coisa que é difícil, mas que faz toda a diferença,
é você aprender a delegar atividades que não têm tanta importância. Aprende a colocar contas em débito automático para não ficar estressado, preocupado com isso, estar estudando, pensando na conta que tem que pagar, ou se realmente tem que fazer, faz antes de começar a estudar para estar com a cabeça tranquila. Outra coisa que faz toda a diferença, aprenda a dizer não para os outros e sim para os seus interesses. Não é um não grosseiro, não é um não indelicado, mas se você tem o teu horário de descanso e um amigo está precisando de um ombro para conversar, olha, Fulaninho, agora infelizmente não dá, porque eu estou aqui no meio da minha luta, mas tal hora é o meu horário de descanso, vamos combinar, a gente sai, bate um papo, toma uma cervejinha, ou se liga, não sei, mas tentem respeitar o horário de vocês, porque muitas vezes o que acontece é que a gente faz, já que eu coloquei para estudar à tarde e de noite eu tenho um horário livre, fazer o seguinte, vou dar uma passeada no shopping hoje de tarde e quando chegar de noite eu estudo, eu vou só inverter, simples assim, vai dar tudo certo. Só que aí a gente vai para o shopping, a gente caminha, mulher principalmente, né? Passa do Passa em horário, tudo que é chega loja, atrasado, encontra alguém, vai comer. vai contar as novidades, aí acabou-se, né? Porque é aquela história que eu ia ali rapidinho de tarde, e não é só o tempo que você leva, porque você leva muito mais do que o programou, mas é também que você fica cansado, passeou, caminhou bastante, carregou muita sacola das compras, né? Atualizou o guarda-roupa, mas quando chega à noite já não tem aquele pique todo para estudar, então você já não vai render bem. Então tenta, na medida do possível, é claro, se você tem horário livre, coloca as suas atividades de estudo como a primeira atividade que você puder, naquele momento que você puder do seu dia. Às vezes vai ter uma aluna que diz, mas eu detesto estudar de manhã, eu não consigo, eu só rendo melhor à noite. Aí, nesse caso, não, você se organiza, mas se você vai deixar à tarde para sair, para resolver algumas coisas, sempre coloca um intervalo para quando você chegar, você conseguir descansar para iniciar a sua rotina de estudo. Isso faz toda a diferença. E aprender a dizer o não é isso. É dizer não para aquelas coisas que não são urgentíssimas. Às vezes é urgente para quem está falando com você, né? Que aí você está virando a agenda daquela pessoa. Não, tenta respeitar a sua programação e fazer o melhor que você pode. E como o Renan falou, tem tantos horários coringas que eles vão servir de prêmio, mas vai ter semana que vai dar, vai ter semana que não vai dar. E é sempre importante a gente se motivar. Tem que ter um prêmio. Esse prêmio ele pode ser da coisa mais simples, de toda vez que eu conseguir cumprir a minha programação, eu, de repente, tocar um instrumento musical, eu assistir uma série no Netflix, um capítulo, gente, eu sei que é difícil, mas pense que você vai cumprir todo dia, então vai ser um capítulo a cada dia, e aí você não está anda com a sua série. Pode ser um chocolate, pode ser, sei lá, e vocês vão definir que prêmio é esse. Tem gente que gosta do prêmio diário, tem gente que gosta do prêmio semanal, que aí pode colocar uma coisa maior, sair para jantar num lugar que gosta, não sei. Aí cada um vai ter como se fosse a sua premiação. E eu gosto de colocar também, como a gente está dando prêmio, a gente também pode ser um pouquinho malvado, né? No dia ou na semana que não conseguir cumprir a programação, aí tem o castigo. Esse castigo, geralmente, eu digo que não pode ser definido pela gente. Senão a gente vai colocar uma coisa que não tem graça nenhuma, porque a gente já sabe que, conseguindo ou não conseguindo, a gente vai se dar bem. Aí a ideia é para a esposa, para o marido, para o parceiro, é a ideia para a mãe, para o pai, que te conhece muito bem. Também não pode ser nada muito pesado, não. Mas às vezes vira até uma brincadeira, né? De repente tomar um banho frio, que ninguém quer, de vez em quando, tem gente que gosta, mas eu mesma seria um castigo muito grande tomar banho frio. Então, vai ter que tomar um banho frio. Eu lembro que uma aluna que eu acompanhava de Caruaru, que lá é bem friozinho nessa época do ano. E aí o castigo dela era esse. De manhã cedo, se ela não tivesse cumprido a programação do dia anterior, ela tinha que acordar e tomar banho gelado. E ela não queria de jeito nenhum, então ela se motivava, né? Tem sempre as brincadeiras. Tinha um aluno que eu acompanhava, que é a noiva dele, que estabeleceu o castigo, que ele ficava um dia inteiro sem poder usar o celular, caso não cumprisse a programação da semana. Então, aí vocês vão criando também esse castigozinho, que é para ajudar nesse processo de motivação, tá certo? Lembrando que esse é o primeiro teste, ele deve ser feito em etapas. Então, a primeira etapa é você colocar no papel o que você acha que você consegue cumprir. Você vai testar durante uma semana. Depois você senta, revisa tudo que foi feito, faz os ajustes, testa mais uma semana, senta, revisa, sempre trabalhando, como o Renan falou, na conciliação das atividades, o que é que eu posso deixar para outro momento, o que é que eu posso fazer no mesmo dia para poder ganhar tempo, tá certo? E lembrando que o objetivo é, toda vez que a gente senta e a gente prepara esse cronograma,
Por mais que não seja uma coisa que alguém vai chegar lá e vai te obrigar a fazer, mas a gente tem muito mais chance de conseguir cumprir aquela programação, porque a gente visualiza nosso dia ou nossa semana, e a gente sabe que se a gente trabalhar direitinho, a gente consegue cumprir com tudo. Uma dificuldade muito grande que eu vejo daquele aluno que ele não é organizado e não monta um cronograma, é que na cabeça dele ele acha que vai dar, mas na grande maioria das vezes acontece imprevisto, ele fica cansado, sei lá, a aula era mais longa do que ele imaginava, e quando chega no final do dia ele não conseguiu cumprir tudo que ele gostaria, tá certo? Então, esse cronograma ele vai ajudar bastante, portanto que ele seja algo que você vá ajustando para a tua realidade com o tempo. Mais alguma dica, Renan, que a gente pode passar para os alunos com relação ao cronograma? E Ana, que eu lembre agora não, acho que a gente falou bastante, mas se eu lembrar nas próximas lives, com certeza a gente vai ter oportunidade A de gente ir vai comentando. falando. Exatamente, perfeito, Renan. E lembrando pelo grupo do Discord, se vocês quiserem montar o cronograma e mandar a foto dele prontinho, gente, porque não tem como eu montar um para cada aluno, é muita gente. Mas se você quiser montar o seu e mandar para mim para eu dar sugestão, eu vou ficar muito feliz. Pode mandar, porque eu vou ficar realizada sabendo que você está fazendo a tua parte. Lembra o que a gente combinou na live passada? É uma parceria. Eu e Renan, a gente vai estar aqui trazendo tudo de melhor em termos de produtividade, ajudando vocês a se motivarem. Eu quero ter certeza que vocês também estão fazendo a parte de vocês. Então, se quiser, monta o cronograma passo a passo que a gente combinou. Agora, lembrando, né, que testa primeiro uma semana e me manda o segundo cronograma, digamos assim, aquele depois que você já ter visto suas atividades para ser mais real. Aí eu te ajudo, se puder, claro, e se eu souber alguma dica para poder te ajudar a otimizar o horário, tá certo? Para fechar a live, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Pensem com muito carinho que o estudo de vocês é o meio de vocês conseguirem atingir um objetivo, né? Seja no esse ano, seja aquele aluno que tem menos tempo, que está no quinto ano ainda vai fazer prova o ano que vem, seja aquela pessoa que tem muito pouco tempo de estudo e vai precisar 2 anos para conseguir a aprovação, não importa. Mas pensa que é um objetivo, e o objetivo é passar. Só que quando a gente fica pensando só no benefício da aprovação, do passar na prova, do processo, né? Eita, todo dia eu vou ter que sentar e estudar, às vezes isso não vai motivar a gente o suficiente. Lembra que tem que estar sempre visualizando os benefícios, né? Veja, Renan, aí, conversando com ele antes da live, ele estava me dizendo que está finalizando esse mês que entra a residência. Olha quanto o caminho longo que ele já percorreu, mas é possível. Se espelhem nisso e pensem sempre nisso, no que de bom, no que vai mudar na sua vida essa aprovação, porque isso vai te ajudar a recarregar a energia a cada semana para sentar e executar o que precisa ser feito, tá certo? Contando sempre com a gente, né, Renan? Para tudo Exatamente, o que vocês é uma precisarem. caminhada e a gente está aqui lado a lado com vocês até o final. Exato, exato. Lembrando que a plataforma tem muita novidade. O importante é que vocês assistam os vídeos, vai ajudar vocês a entenderem como ela funciona. Se tiver dúvida também, pode falar com o pessoal do atendimento, que eles estão super antenados para poder ajudar os alunos a conseguir colocar em prática tudo que foi importante. E na parte de organização, de motivação, fala comigo e com o Renan, sempre podendo sugerir os temas da live. A gente fica super feliz quando os alunos fazem essa sugestão, porque a gente sabe que está entregando aquilo que vocês precisam, tá certo? Por hoje eu acho que a gente finaliza aqui. Renan, tem algum comentário ainda? Não, eu só me deixo aberto também a quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma sugestão, quiser trocar alguma ideia, a gente está aqui por vocês e para vocês também, né? Exato. Perfeito, Renan. A colocação agora foi perfeita. Então, assim, agora eu vou me despedindo, dizendo que a gente se encontra nas nossas lives quinzenais, dia de segunda-feira, às 8 horas da noite. Vocês vão receber o alerta através dos grupos do Discord, vocês vão receber através do e-mail, tá certo? Podem ficar tranquilos que toda live os alunos são avisados. E é sempre um prazer enorme estar aqui. Quero desejar uma boa noite, uma boa quinzena de estudos e a gente se encontra daqui a 15 dias. Beijão para todos vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Ana. Tchau, Renan.